Escolhemos de maneira bem especial os coitados hoje, comunidade Rainha da Paz, comunidade Maranatá, a Renovação Carismática Católica, a Fazenda da Esperança São Bento e Santa Clara, o Grupo Jeff e a Família da Esperança. Uma salva de palmas para os nossos coitados. Também acolhemos com muita alegria a paróquia de São José, no Vale do Sumaré, com seus missionários, a catequese, ministros ordinários da comunhão pastoral familiar, conduzidas pelo Padre Lucas, pároco daquela paróquia, que hoje preside para nós a santa celebração da Eucaristia. E é uma alegria podermos tê-los aqui. Obrigado, Padre Lucas, pela presença juntamente com os seus paroquianos. Bem-vindo à Igreja Irmã. Salve de palmas para o Padre Lucas, para a paróquia de São José do Sumaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, e nos reunimos no amor de Cristo. Agora acolheremos para unir a imagem da Virgem Santíssima. Recolhidos, reconhecendo os nossos pecados, as nossas limitações, e roguemos a Deus, que é fonte de todo perdão e misericórdia, para que nos reconcilie com o seu amor, e assim, menos indignamente, possamos participar desta Santa Eucaristia. Cantemos. Cristo
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Hoje nós estamos rezando pelos aniversariantes. Joaquim e Neuzinha, do nosso SCC, 35 anos de casados. Então nos alegramos com um casal que há tantos anos serve também aqui na nossa paróquia. Antônio José da Silva, aniversariante de hoje também, aniversário natalício. Marcos Santos Eufrásio de Oliveira. Marco Aurélio Santos Eufrásio de Oliveira. Pelos fiéis falecidos, Sétimo dia de Maria Guimarães Torres da Silva, um ano de Leopoldo Vasconcelos, nosso amigo Leó, também que era da Pastoral Familiar e do nosso SCC, falecido há um ano. Demais fiéis falecidos, já citados, pelos quais apresentamos a Deus a nossa intenção. Ó Deus, que pela anunciação do anjo dispusestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem Maria, concedei-nos o auxílio da sua intercessão, pois cremos que a Mãe de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'águas. Nas cavernas onde viviam dragões, crescerá o caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta, em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por elas animais depredadores, nem mesmo aparecem lá. Os que forem libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar.
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiu ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa. Louvando a Deus, todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de amor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero cumprimentar o Padre João Paulo, pároco desta paróquia, agradecer pelo convite que me foi feito, e na sua pessoa cumprimentar a todos que participam desta Santa Eucaristia, dando continuidade à festa da padroeira. É sempre uma ocasião de muita alegria, de revigoramento da fé e do favorecimento do encontro e da fraternidade paroquial. A paróquia tem sempre a data da sua padroeira como um tempo muito especial, um tempo de graça que convida a todos a rezarem, a estarem mais intensamente meditando e acolhendo as reflexões, as catequeses, as orientações que cada noite, em cada pregação são apontadas, são orientadas. Me foi, portanto, no passado o tema dessa festa, uma reflexão a partir de um trechinho do Evangelho de Lucas, tão conhecido, do capítulo 24, o trecho que diz: "No ardia o nosso coração quando
que explicavam as Escrituras. E, diante disso, me pude, portanto, a meditar, a aprofundar e a contextualizar essa pequena perícope que nos apresenta o Evangelho de Lucas, da passagem muito conhecida, quando os discípulos de Emaús, sabendo da morte de Jesus, caminham desmotivados, desanimados, sem força. Em determinado momento daquela caminhada, um peregrino se aproxima e dialoga, e conversa, e depois de certo tempo se sabe que aquele peregrino não é apenas uma pessoa que estava caminhando por qualquer lugar, mas se tratava do ressuscitado. Também nós temos uma tendência muito normal de, ao meditarmos esse trecho, acreditar que também essa passagem tenha acontecido simultaneamente ou pouco tempo depois da ressurreição. Geralmente esse texto nós encontramos e meditamos ali na oitava da Páscoa. E quando a gente escarafuncha o Padre Paulo, nós tínhamos um professor, o Padre Alfredo Ramos, sempre usava essa expressão nas aulas de moral: escarafunchar, mexer, aprofundar, investigar. Então, quando a gente escarafuncha esse trecho, esse Evangelho, nós nos deparamos que ele é muito profundo, muito rico, e também traz consigo toda uma bagagem histórica de fatos que aconteceram muito mais além do que a ressurreição. Embora o evento da ressurreição tenha sido o evento principal, que é o enfoque principal do evangelista. Dizem, portanto, que esse trecho do Evangelho tenha sido escrito após 3 episódios que marcaram a vida das primeiras comunidades de São Lucas. O primeiro deles foi justamente a perseguição aos cristãos e a destruição de Jerusalém, de forma tão cruel, tão brutal. A cidade santa foi destruída. Depois nós temos o episódio de Massada, onde os judeus também foram massacrados. Depois a perseguição do imperador. Então isso tudo fez com que o trecho que nós meditamos no Evangelho de Lucas fosse, claro, uma referência direta à ressurreição de Jesus, mas também era antecedido desses episódios que tinham levado os discípulos ou aqueles que acreditavam na ressurreição no desânimo, na descrença, a uma fragilidade da fé. E, portanto, Lucas quer resgatar, quer fazer com que a sua comunidade redescubra, tenha um novo significado a partir da presença do ressuscitado. E nesse sentido nós, portanto, podemos compreender melhor o que o evangelista está a nos dizer. Nesse sentido, nós vamos fazer uma viagem nesse trecho, esse pequeno trecho, em 3 momentos. Primeiro momento, o partir da realidade. E isso é fundamental para toda a ação da igreja, e não diferente aquilo que Jesus fazia tão bem. Ele era muito perto da realidade das pessoas, das dificuldades, e não, portanto, seria indiferente à dor e à incerteza e à tristeza dos discípulos de Emaús.
que caminham no medo, que caminham na descrença. O Senhor havia morrido, se portanto tinha aquele sentimento de fracasso, porque todo mundo tinha depositado a esperança naquele que viria para vencer todo o mal e a morte, e o libertador tinha sido morto. E depois disso, tudo que vem depois, portanto, o sentimento dos discípulos de Emaús era de fracasso, de medo e de desesperança. Nós temos outro elemento que se junta a esse sentimento de fracasso dos discípulos: a ideologia dominante que estava no império, que portanto alimentava também esse sentimento de impotência, esse sentimento de fracasso, a ideia de que, olha, aquele que se dizia ressuscitado, ele já não existe mais, está morto. E agora? Como poder dar um sentido à vida? Como poder então continuar a história, a lição? Essa ideologia dominante que cria o pavor, o medo, que cria incertezas, ela não deixou de existir. Ela também ainda existe. Nos dias de hoje, encontramos muitos cristãos na descrença, no medo, vivendo no pavor, porque se tem sempre por trás de determinadas estruturas um pensamento que quer massacrar, diminuir a experiência de fé dos cristãos. E isso está aí, entra o tempo todo pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, diversas situações em que nós o tempo todo conectados com esse mundo, por trás de tudo isso, dessa ideologia dominante que tem de poder, sempre tem algo que manipula, que enfraquece, que quer tirar a identidade cristã de todos nós. Vivemos, portanto, uma experiência muito parecida com a experiência vivida pelos discípulos de Emaús. Parece que muitos não sabem para onde estão caminhando. Parece que muitos caminham assustadamente, sem ter referenciais, sem que tenham valores que possam conduzir suas vidas. Nós entramos, portanto, nós chamamos muito de mudança de época, de comportamento, em que o pensamento cristão é rebatido. Nós vivemos a teoria da suspeita. Para muitos Deus é uma ideia, para muitos Deus é uma invenção, para muitos discurso religioso é alienante. Portanto, como poder se comportar diante de tudo isso? O caminho de Jerusalém nos leva para o fracasso. O caminho, aliás, de Emaús nos leva para a dispersão. O caminho de Emaús nos leva para a fragmentação do ser humano desconstituído do seu ser, que não se encontra, que não se identifica, perdendo a sua capacidade, portanto, de estar em comunhão com Deus, consigo. É essa perda de identidade que nós somos sujeitos, e nós somos sujeitos da história. Nós vivemos esta crise. Para onde nós caminhamos, com quem caminhamos e o que levamos com nós. Nesse sentido, penso que é necessário nós voltarmos de novo à experiência catequética de Jesus no encontro com os amigos, os discípulos de Emaús. O encontro marcado fortemente pela presença de Jesus, que em determinado momento rompe a solidão,
rompe o medo, rompe a incerteza, e ali é um companheiro. Se aproxima, escuta. A igreja tem falado muito da experiência sinodal, da igreja que quer ouvir, da igreja atenta a essas mudanças de épocas, a igreja que quer, portanto, estar compadecida das mais situações que abalam, que provocam medo, pavor, das situações que geram crises na identidade cristã, e quer fazer uma proposta, quer escutar para poder depois propor e sugerir. Esse caminho foi feito por Jesus. Ao se aproximar dos discípulos de Emaús, ele, portanto, sabe ouvir, e ali, naquele momento, não provoca o complexo da ignorância, não menospreza. Jesus é capaz de se adaptar a uma viagem de 2 peregrinos. Embora ele soubesse tudo que já tinha acontecido, mas ele tem a sensibilidade de poder aos poucos ir se revelando, ir se apresentando como filho amado do Pai, que deseja despertar na memória daqueles 2 peregrinos, daqueles 2 viajantes, que nem tudo estava perdido. Jesus, portanto, quer acender, quer trazer na mente daqueles 2 peregrinos a compreensão que eles não estavam sem memória, sem inteligência. O que vocês andam fazendo, porque tem demorado tanto a entender tudo aquilo que os profetas já disseram, porque sois sem inteligência. Os discípulos caminhavam, mas não eram capazes de poder então refletirem mais a fundo todos os fatos que tinham acontecido em Jerusalém, e de compreenderem todas as situações que talvez não pudessem relacionar com a verdade. Como também hoje a gente vive numa sociedade onde esconde-se de nós aquilo que é verdadeiro, ou a verdade é relativa, ou Deus é relativo. Portanto, é uma realidade que requer de nós muita compreensão, mas, sobretudo, requer de nós a capacidade de também nos abrirmos para permitirmos que o peregrino de Jerusalém se aproxime de nós, para romper a nossa indiferença, para romper todo o sentimento de desprezo, tudo aquilo que nos fecha no nosso mundo egoísta, individualista, quer romper toda a máscara da nossa ignorância. Portanto, esse encontro, essa presença de Jesus na vida dos discípulos de Emaús é determinante para que haja uma grande mudança na vida daqueles 2 peregrinos e, portanto, na vida de todos nós. Jesus, portanto, deseja entrar na nossa vida para que nós rompamos a nossa ignorância cristã, para que nós consigamos dar um passo mais adiante, buscar a vivência verdadeira do nosso ser cristão. Para isso, é preciso que nós façamos a experiência fundamental da conversão pessoal e da conversão pastoral. Não se pode ouvir o Mestre se nós não estamos dispostos à mudança. Não se pode seguir o Mestre, permitir que Ele nos instrua, permitir que Ele nos forme, se nós não estamos com os nossos corações disponíveis, abertos para acolher.
Jesus quer entrar nas nossas vidas para fazer com que nós também abramos a nossa inteligência da fé para compreendermos quem Ele é e poder então assumir verdadeiramente a nossa identidade cristã. A igreja tem nos dito muito, tem nos falado muito, que ela precisa recuperar a experiência dos primeiros séculos. Não basta apenas dizermos que nós somos cristãos, é preciso dar o seu testemunho, é preciso, portanto, dar o seu fundamento. E a igreja também nos ensina que essa conversão pessoal, pastoral, ela precisa ser compreendida como uma experiência de casa, fundamentada em 3 fortes pilares e tão indispensáveis para que, de fato, o nosso coração sinta a presença do ressuscitado. O pilar da palavra, ali onde está a iniciação à vida cristã, ali onde não é mais apenas suficiente batizar, embora seja um grande desafio, mas é preciso aprofundar essa experiência tão rica do batismo, de experimentarmos na nossa vida a presença do ressuscitado, de nos incorporarmos a Ele e, portanto, assumirmos a nossa vida como bons cristãos. É preciso, portanto, superar a ideia que não é só sermos batizados que está tudo resolvido. Nós podemos estar criando uma grande máscara. Portanto, a gente precisa tornar os nossos cristãos conscientes da fé. Nós temos um grande desafio porque nós somos resultado de muitas gerações de cristãos pagãos. Coisa muito parecida que Paulo viveu numa época também desafiadora, daqueles que eram os pagãos, porque não conheciam o ressuscitado, os pagãos que vinham do mundo grego, ou então os pagãos que vinham do judaísmo, e ele, portanto, tentou justamente pregar, mostrar que era necessário ir mais além. Hoje a gente vive um paganismo diferente, o paganismo daqueles que até foram batizados, até vieram aqui à igreja, mas eles somem. Imagine só se o Padre João Paulo, ou eu mesmo na palavra do Sumaré, fôssemos contar com tantos batizados que já fizemos nesse ano, ou então tantos batizados que já foram realizados aqui em anos anteriores. Nós teríamos uma multidão 3 vezes maior do que nós temos hoje aqui, embora já seja grande, mas o que a gente vê é uma grande dispersão. Ainda é a compreensão de que, para muitos, a fé cristã, ser cristão, é uma experiência que não pode me comprometer muito. E isso é um grande perigo, é um grande problema, um grande desafio para a nossa caminhada de igreja. Superar essa nossa ignorância bíblica é um grande desafio, porque a gente precisa aprofundar mais os conceitos, aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que de fato ela nos instrui, a gente sair daquelas brincadeirinhas de adivinhações bíblicas. A Bíblia não pode ser um manual apenas de dizer se uma coisa é ou não é, foi ou não foi. Muita gente às vezes está apegada a isso. Padre João Paulo disse aqui na Bíblia, Adão e Eva existiram ou não, essas coisinhas que não vão levar a lugar nenhum. Isso é adivinhação bíblica. Lá no pilar da palavra fala, aprofundar a dimensão bíblica pastoral. Descobrir que esta palavra é a mesma palavra que fez arder o coração dos discípulos de Emaús. Descobrir que esta palavra foi a mesma que fez quebrar a solidão, talvez a indiferença dos discípulos de Emaús,
e fazer com que eles tivessem uma mudança radical de vida, saíssem da maldicência, saíssem da tristeza, saíssem da melancolia, do lamento, para uma experiência agora de crescimento, porque a palavra instruída, explicada pelo Mestre, fez com que os discípulos percebessem que ali era exatamente o Salvador. Transformou aquela experiência dos discípulos de Emaús numa verdadeira experiência de conversão. É isso que a igreja pretende, fazer com que a gente realmente encare isso como uma prioridade. A palavra de Deus, a palavra de Jesus explicada a nós, deve nos mover a uma experiência de mudança, deve nos mover a uma experiência de partilha, deve nos mover a uma experiência de um gesto comunitário da fé, de rezarmos juntos, de estarmos juntos, a expressão que muito tem se falado, caminhar juntos. Essa igreja, a igreja tão bela de Jesus Cristo, não caminha sozinha no mundo, e nós também não caminhamos sozinhos, não podemos fazermos também as coisas sozinhos, devemos precisar uns dos outros para que haja comunhão, para que haja participação. Foi ali que os discípulos de Emaús, portanto, redescobriram o verdadeiro sentido de suas vidas e da fé. Foi ali que Jesus, portanto, permitiu que os discípulos de Emaús pudessem retornarem para Jerusalém, pudessem estar tão fortalecidos, tão convictos, que fossem capazes de retornarem para Jerusalém, lá aonde eles tinham saído com medo, com pavor, lá aonde as forças do mal predominavam, lá aonde predominava a ideia de um fracasso, um absurdo total, porque o Senhor teria sido morto. Portanto, definitivamente o nosso caminho para Emaús é um caminho que nos leva para o encontro definitivo com Jesus Cristo, para que Ele transforme, ressignifique, ter outro sentido de novo a nossa vida, e não faça que nós percorramos um caminho apenas de medo, de tristeza e da impressão que está tudo acabado, está tudo destruído. O caminho de Emaús refaz a nossa compreensão de fé, para voltarmos para onde partimos, para não termos medo de enfrentarmos aquilo que nos aflige, aquilo que gera a fragilidade humana, que gera a crise da fé. O caminho de Emaús faz com que nós rompamos todo o medo para redescobrirmos a presença amorosa de Jesus. O caminho de Emaús faz com que a gente perceba que Jesus está vivo. Ser cristão, assumir a nossa fé, não é um fracasso. Ser cristão, assumir a nossa fé, crermos que é bonito, que vale a pena a gente defender os valores cristãos do Evangelho, não é algo ultrapassado, cafona, como essa ideologia dominante vem pregar por aí. Fazer a experiência do caminho de Emaús é nós resgatarmos tudo aquilo que tem a ver com a nossa experiência cristã e valorizá-la da melhor maneira possível. É, portanto, termos a capacidade de não fugirmos das crises, mas encará-las. Não fazermos um caminho de medo, mas um caminho de fortalecimento. Não nos entregarmos ao fatalismo, mas termos a certeza e a consciência que na presença do nosso Mestre Jesus Cristo, Ele nos dá vida, Ele recupera a nossa esperança,
Ele faz com que nós não sejamos apenas propagadores do mal e das forças de morte, mas que nós sejamos anunciadores, testemunhas da vida, que deve ser defendida em todas as circunstâncias. O caminho de Emaús nos traz a certeza da força revigoradora do Espírito Santo, que atualiza tudo em nós e nos dá a certeza que a nossa caminhada de fé deve ser pautada sempre engajada e próxima da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser sempre de presença atuante em nossas vidas. Desejamos, portanto, que essa festa nos traga, portanto, estes sinais de vida nova, de esperança, de ressurreição para todos nós. Embora estejamos vivendo o tempo do Advento, mas encontramos aqui e ali muitos cristãos vivos, mas como se estivessem mortos, porque perderam o brilho, perderam a alegria de servirem, perderam a alegria de participarem, perderam a alegria de se colocarem à disposição. Esse talvez seja o caminho que nós devemos traçar e buscar viver com a presença amorosa e sempre protetora da nossa Mãe do céu. Viva a Igreja, viva Jesus Cristo, viva o povo de Deus, viva a nossa querida paróquia da Imaculada, viva a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil como amar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Filho nosso Senhor, que foi concedido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos agora os nossos pedidos com fé e confiança. E a nossa resposta: suba a voz ao Senhor, nosso clamor. Suba a voz ao Senhor, nosso clamor. Pela Igreja de Jesus Cristo, por todo o seu corpo místico, pela Igreja Hierárquica, pelo Papa Francisco, pelos bispos, especialmente pelo nosso bispo Dom Vasconcelos, pelos sacerdotes, diáconos, para que cresçam na fé e renovados na experiência do partir do pão que celebramos em cada Eucaristia, possam ser fortalecidos na sua fé e na sua missionariedade. Rezemos. Suba a voz ao Senhor, nosso clamor. Pelos batizados afastados, por aqueles que vieram à igreja, receberam o batismo e depois dela se afastaram, para que cada um de nós assumamos a nossa missionariedade e, como sacerdotes, profetas e reis, também assumamos a missão de evangelizar aqueles que estão distantes da igreja, para que se convertam e retornem ao redil. Rezemos. Suba a voz ao Senhor, nosso clamor. Por esta paróquia da Catedral, que agora celebra a sua padroeira neste grande retiro espiritual,
para que seja toda ela fortalecida no amor, seja ela fortalecida na gratidão a Deus, no louvor ao Senhor por tudo que tem recebido, mas também seja comprometida com aqueles que menos têm, com aqueles que estão distantes e que ainda não têm a experiência do amor de Deus, exemplos. Suba a voz ao Senhor, nosso clamor. Convido você agora a baixar um pouquinho a sua cabeça, fechar os seus olhos e olhar para dentro de si. O Evangelho de hoje nos mostrava Jesus curando um paralítico, com a paralisia que ainda te prende, que ainda te distancia de Deus, que ainda te faz muitas vezes ficar longe do teu irmão. Pede ao nosso Senhor no silêncio do teu coração agora, que Ele também te cure. E se for necessário, que o Senhor envie amigos, como foi enviado aqueles paralíticos que levaram até Jesus, para que sejamos apresentados a Ele e dele recebamos a cura e a libertação de nossas paralisias, de nossas enfermidades físicas e espirituais. Rezemos. Suba a voz ao Senhor, nosso clamor. Colhei, ó Deus, de bondade todos esses pedidos, por intermédio de Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que está em casa, participando da Santa Missa pelo Facebook, YouTube da Palavra, no rodapé de sua tela tem a chave Pix, para que você possa fazer sua doação. Muito obrigado por sua generosidade. Igual.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas sobre o nosso altar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, proclamando as nossas maravilhas na perfeição de todos os santos, celebrando a memória da Virgem Maria, proclamamos ainda mais a nossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizemos grandes coisas por toda a terra, e estendeis a vossa misericórdia a todas as gerações. Quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela a Salvador da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando a uma só voz. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por nós. Esmola o fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
conhecereis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Vasconcelos e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Maria Guimarães Torres da Silva, sétimo dia de falecida. Leopoldo Vasconcelos Leó, um ano de falecido. Demais fiéis falecidos cujos nomes estão diante deste altar, as almas do purgatório, todos os que partiram desta vida, acolhei-los junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, nossa padroeira, seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto viver na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso Rei, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu os deixo em paz, eu os dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o nosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Como o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que for comungar, teremos fila no centro da igreja, no altar do Santíssimo, no altar do Bom Jesus e no patamar da igreja.
Senhor nosso Deus, a comunhão dos vossos mistérios, manifeste em nós a vossa misericórdia e nos salve pela encarnação do vosso Filho, ao festejarmos cheios de fé da sua mãe, por Cristo nosso Senhor. Amém. Virgem Imaculada, que agradastes o Senhor e foste sua mãe, por piedade volvei benigna vossos olhos para os infelizes e imploramos o vosso poderoso patrocínio. A serpente maligna contra quem foi lançada a primeira maldição teima em combater e tentar os míseros filhos de Eva. E a bendita Mãe, nossa Rainha e advogada, que desde o primeiro instante da vossa conceição esmagastes a cabeça do inimigo, acolhei as súplicas que, unidos a vós num só coração, os pedimos, apresenteis ante o trono do Altíssimo, para que nunca nos deixemos cair nas emboscadas que se nos preparam, para que todos cheguemos ao ponto da salvação. E no meio de tantos perigos, a Igreja e a sociedade cantem de novo o hino do resgate, da vitória e da paz. Amém. Que por vós, Maria, seja-nos concedido ir ao Filho, ó bendita, que encontrastes graça, que gerastes a vida, e sois a mãe da salvação. Por vossa mediação, acolha-nos quem por vós se deu a nós, pecadores.
firme nas promessas de Cristo. Oremos em silêncio, confiantes na graça de Deus e na intercessão da Virgem Maria Imaculada Conceição, apresentemos os nossos pedidos mais necessários. Concedei aos vossos servos, nós vos pedimos, Senhor Deus, que possamos gozar da saúde da alma e do corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres das tristezas e alcancemos a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora fazer o sorteio da nossa capelinha que está peregrinando as famílias para que durante 24 horas a família que recebe a imagem da Imaculada Conceição possa viver esse momento de espiritualidade mariana. Nosso intuito é que vocês, ao receberem esta capela em suas casas, possam se reunir para rezar como família, marido e mulher, pais e filhos. Vamos recuperar em nossas casas este ambiente também de oração. Nós temos rezado tão pouco. Padre, mas nós precisamos fazer o que para rezar mais? Rezemos pouco, em várias horas do dia, e estaremos rezando muito durante todo o dia. De manhã, antes de acordar, antes de sair para trabalhar, depois que acordar, antes de acordar, está dormindo. Então, depois que acorda, antes das refeições, antes de dormir, temos tempo para tudo e precisamos ter tempo para rezar também. Então vamos ver quem hoje vai ser agraciado com a visita da imagem de Nossa Senhora. Você pode deixar o seu nome aqui na urna para ser sorteado também amanhã. Temos até o dia 7 para recebermos os nomes. Durante as missas, antes da missa, você pode colocar seu nome na urna. Maria Rosilene Pereira da Silva.
Está aqui, Maria Madalena, muito bem, salva de palmas. A senhora vai levar para a sua casa a bênção e traz de volta para a gente poder sortear outra pessoa que levará. Deus seja louvado por esse momento, que Nossa Senhora abençoe sua casa e sua família. Padre Lucas, citou o Padre Manfredo, o nosso professor, como tem esse caráter fechado. Eu queria lembrar de outro professor, Brandão, que era administrador da faculdade, e quando a gente ia reclamar que estava faltando alguma coisa, ele dizia: as necessidades são grandes e os recursos são escassos. Eu creio que esteja assim para todos nós. Nós estamos hoje com os irmãos da Fazenda da Esperança, que nos visitam, e a Fazenda da Esperança também sobrevive com a ajuda e com a colaboração do povo de Deus. Por isso, colabore também com a Fazenda, visite, conheça a Fazenda da Esperança. É um trabalho de recuperação com os irmãos dependentes químicos, a Fazenda masculina e feminina aqui na nossa Diocese de Sobral tem feito um grande bem a tantas famílias e a tantas vidas que têm sido resgatadas. Antes da missa também eu conversava com o seu Solon, que é da Irmandade do Santíssimo, está administrando hoje também o Lar Bom Samaritano, que abriga idosos. Existe também, conheça, veja as necessidades, e se possa ajudar de alguma forma, ajude. Se pode ajudar de alguma forma, toda ajuda é bem-vinda. Temos o amigo do coração de Jesus também, enfim, não faltam necessidades, e a gente precisa ser sensível e ajudar naquilo que a gente pode. Então, nós queremos também agradecer àqueles que têm colaborado com a nossa paróquia, com o nosso trabalho de evangelização e manutenção da nossa Igreja Catedral. Nossos trabalhos aqui na sacristia, dos banheiros e do altar estão ficando prontos, graças a Deus, e graças à colaboração e à ajuda de todos vocês. Nós queremos agradecer de todo o coração aos que têm colaborado com a nossa festa, seja com as rosas para a imagem de Nossa Senhora, seja com as doações para a nossa barraca. Continuamos ainda recebendo doações de alimentos, de comidas para serem vendidas na nossa barraca. Lembramos a todos que teremos leilão no dia 7. Então convide, venha participar, convide outras pessoas para a última novena do dia 7. Participe também do leilão aqui conosco. Já recebemos da farmácia do Mais a doação de um carneiro e temos outras prendas que têm chegado para o nosso leilão. Nós queremos também lembrar das rifas, apenas R$5 você concorre a 15 prêmios e estará também colaborando conosco. As camisas já foram todas vendidas, graças a Deus. Nosso muito obrigado aos que adquiriram também as camisas. Todos os dias temos novena, 6 horas da manhã, missa e novena, meio-dia, ofício de Nossa Senhora da Conceição, às 16h30, 4h30 da tarde, atendimento às confissões, 17h30 o Santo Terço, 18 horas a adoração ao Santíssimo Sacramento e 18h30 missa e novena. Sempre após a missa, a nossa parte social, com a barraca, você pode passar lá. E lembramos a todos que no dia 6, com a programação social, nós teremos uma equipe realizando higienização de unhas no patamar da igreja. Será de 2 da tarde até às 16h30. Então, amanhã, quem quiser fazer a higienização de suas unhas, teremos aqui uma equipe gratuitamente para lhe acolher e realizar esse trabalho. Hoje nós tivemos pela manhã corte de cabelo, também gratuito, aqui. Agradecemos a Paulina, que está à frente deste trabalho, conseguindo as pessoas que estão se disponibilizando a servir desta forma. Agradecemos também os nossos patrocinadores, Sueli Boulos, Doce Quadra, de Sobral, Arovino, Soaço, Clínica Espírito Santo, Sobral Madeiras, Comercial Brasil, Academia Trendfit, NAP Unida, Jornal Correio da Semana, Rádio Educadora, Márcia, Doce Detalhe, Infopulso, Senac, Delícia de Maria, Lourdes Telecom, Skyler, Vina Maguiar, Escritório de Contabilidade
Valmir Andrade. Nosso muito obrigado também a todos os patrocinadores, Jornal Correio da Semana, Rádio Educadora, aqui na pessoa do Padre Lucas, e também o responsável pelos meios de comunicação da nossa Diocese de Sobral. Graças a Deus e a vocês, nossa festa está muito bonita, bem participada. E já motivamos para o dia 8. No dia 8 nós teremos missas 6h30 da manhã, 9 horas da manhã, 4 horas da tarde, missa presidida pelo senhor bispo, com Vasconcelos, em seguida às 17 horas a procissão, e terminando a procissão mais uma missa, a última missa da festa. Então, estaremos juntos no dia 8 e pedimos a vocês a presença e também que o momento da procissão seja de oração. Queremos fazer uma procissão bonita, não só com a participação em termos de quantidade de gente, mas sobretudo gente que venha rezar, estar em silêncio, traga o seu texto. Vamos viver um momento de oração pelas ruas da cidade de Sobral, pedindo que Deus e Nossa Senhora nos abençoe nossas famílias e nossa cidade. Dia 8 não é feriado, mas é dia santo, dia de nos voltarmos para Deus, impulsionados pelo testemunho da Virgem Maria. Quando nós fazemos uma procissão, uma caminhada, você vê que toda missa começa com uma procissão. Nós queremos lembrar que nossa vida é uma caminhada rumo ao céu. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar difícil rumo ao Pai. Hoje queremos vem nos ajudar neste caminhar difícil rumo ao Pai. A gente sabe que não é fácil, temos nossas dificuldades. Então, a procissão quer nos lembrar que a nossa vida é um sacrifício, é uma luta, tem altos e baixos, quando a gente cansa, fica mais desanimado, depois se anima de novo, porque a nossa caminhada rumo ao céu precisa continuar e nós precisamos chegar lá juntos como irmãos. Então, muito obrigado pela presença. Padre Lucas, nós queremos agradecer ao senhor pela presença amiga, de nos prestigiar também na nossa festa e nos brindar com a sua reflexão tão bem preparada, de acordo com o tema de hoje. Muito obrigado, salve de palmas para o Padre Lucas. Também agradecemos aos irmãos que o acompanham lá da paróquia do Sumaré, o Ministério de Música Filhos de Maria, salve de palmas, muito obrigado. Os coroinhas, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, lá da Capela de São José do Sumaré, conselho, grupos e movimentos da comunidade. Nosso muito obrigado a vocês pela presença e participação. Pastoral familiar, também os voluntários de hoje que estão conosco nesta noite. Comunidade Rainha da Paz, Comunidade Maranatá, Renovação Carismática Católica, Fazenda da Esperança São Bento e Santa Clara, Grupo Esperança Viva, o Gélio, também da Fazenda da Esperança, toda a família da Esperança, muito obrigado pela presença, também peço a salva de palmas. Muito bem, muito obrigado, que Deus seja louvado. Vamos agora receber as bênçãos. O Senhor esteja conosco. O Deus, bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, quis salvar todos, nos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-nos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o autor da vida. Amém. E vós, que nos reunistes hoje para celebrar sua solenidade, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, uma boa continuidade de festa, que o Senhor e Nossa Senhora nos acompanhem. Graças a Deus.